aqui a ver estudantes de mestrado, e ao público exterior da Universidade que virá a acompanhar-nos nesta sessão. Antes de mais, obrigado Ana Manso e André Romão pela vossa presença aqui na Universidade e em terem aceitado o nosso convite. É um prazer ter artistas com o vosso valor na nossa casa. Eu vou fazer uma breve apresentação, sobretudo para os estudantes, para enquadrar estes nossos convidados. Ana Manso nasceu em Lisboa em 1984, onde vive. Dedica-se à pintura, expondo regularmente desde 2007. Expõe individualmente e em duos mais recentes que incluem Menstrum, na Galeria Pedro Cera, em Lisboa, em 2024, entre outras exposições, incluindo a Consul Freeport no Porto, a Galeria Umberto Di Marino, onde vai se expor em breve em Nápoles, em Itália. Em 2018 participou no programa de residências intercâmbio entre o Matadero de Madrid e as galerias municipais de Lisboa. Em 2022 realizou o programa de residências artísticas International Studio and Curatorial Program em Nova York, com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian. Ana Manso, pintora, e agora passo à apresentação de André Romão, também com início de formação em pintura, mas rapidamente um transfuga para o design e atualmente um artista pós-médium, vamos chamar assim, não é? Cruzas vários campos. Dizes que és escultor e nós acreditamos em ti. André Romão nasceu em Lisboa em 1984, cidade onde vive. O seu trabalho tem sido apresentado em diferentes instituições, como o Museu de Serralves, no Porto, o Centre d'Art Contemporain, em Geneve, Liverpool Bienal em 2021, MAT em Lisboa, Museu Berardo em Lisboa, Futura em Praga, The Green Parrot em Barcelona, Macro de Roma, Astrup Fearnley Musette de Oslo, entre outros. Recebeu o prémio EDP Novos Artistas em 2007 e o BES Revelação em 2013. Foi artista residente na Kunsthaus Bethanien em Berlim, 2010, no Macro de Roma em 2014 e no Gasworks de Londres em 2020, entre outros. A obra de André Romão está representada em coleções como a Fundação de Serralves, a Fundação Gulbenkian e o Franche-Comté, entre outras. Portanto, temos artistas com percurso internacional e que têm neste momento na Appleton Square, aqui em Alvalade, uma exposição a quatro mãos, chamada Espiral, e é sobretudo a partir daí que vão oferecer-nos a reflexão sobre o seu trabalho. Obrigado, Ana Manso e André Romão. A palavra é vossa. Sim. Obrigado por terem vindo. Ouve-se bem? Ok. Estejam à vontade para fazer perguntas, interromper, pôr o braço no ar. Queríamos que a conversa fosse o mais informal possível. Por isso estão todos convidados a participar e a trocarmos ideias. Vamos falar sobretudo sobre esta exposição que o João falou, que espero que possam visitar se ainda não foram, aqui perto. E a ideia é falarmos um bocado sobre porquê esta colaboração, como é que surgiu, sobre a exposição em si e sobre os nossos trabalhos presentes na exposição. Eu diria que nós já nos conhecemos há muito tempo, conhecemos como estudantes na Faculdade de Belas Artes, no primeiro ano. A Ana foi a segunda pessoa com quem eu falei quando cheguei à faculdade, à espera que o mal começasse. E nos últimos anos, nestes 20 e tal anos, temos colaborado em alguns projetos, pontualmente, apesar de termos trabalhos muito diferentes. Houve várias ocasiões em que decidimos que os nossos trabalhos se podiam tocar. Sim, mantivemos sempre ao longo dos anos a dinâmica, não é, de visitas mútuas de ateliê, de interesse, de amizade, principalmente, e surgiu a oportunidade de fazermos esta exposição na Appleton. Nós já tínhamos trabalhado em conjunto, assim mesmo em duo, por duas ocasiões, em 2014, 2015, já foi há algum tempo, e tínhamos muita vontade de fazer uma coisa juntos.
E surgiu esta oportunidade e começámos a prepará-la de uma forma muito intuitiva. Em ambos os trabalhos são muito... desenvolvem-se no ateliê. O André até é relativamente... que tu começaste... quando começaste a trabalhar, trabalhavas mais, se calhar, de uma maneira mais projetual, mas depois, ao longo dos anos, começaste a fazer uma transição também. O pensamento vai sempre mudando. Eu acabei sempre por ter um trabalho muito de ateliê, de processo. Sim. Neste caso, a coisa também desta prática colaborativa para esta exposição não era só aquela coisa de nos juntarmos, fazer qualquer juntos, e a coisa foi surgindo de uma maneira muito, muito natural. Como a Ana disse, nós costumamos frequentar o ateliê um do outro. Também há uma grande cumplicidade por causa dos anos todos que nos conhecemos e por já termos trabalhado várias vezes juntos. E também esse tipo de prática colaborativa acho que está um bocado também no nosso ADN, na nossa gênese de trabalho. Como estava a dizer, nós conhecemos na Faculdade de Belas Artes e desde muito cedo, ainda na faculdade, esta ideia de colaborar com os teus pares, entre grupos de artistas, era uma ideia que era muito importante para nós, que ainda na faculdade começámos a organizar uma série de pequenas exposições que apetecia-nos muito essa ideia de testar o formato de exposição, não como o formato em que aquilo se cristaliza e é o produto final e está tudo resolvido e como um espaço de consagração, mas a exposição é o espaço de experimentação, é o espaço em que experimentas se o trabalho resulta ou se não resulta, se o trabalho, como é que é o confronto com o público, porque às vezes estás demasiado fechado no teu mundo e só quando aquilo se encontra com o público é que aquilo de repente é ativado, porque não se trabalha para o vazio, não é? Trabalha-se para outras pessoas. E nos casos de colaboração há um passo muito interessante, intermédio, que é antes de abrir a discussão para toda a gente que vai ver a exposição, começas uma discussão num meio mais controlado, que é os teus pares. E neste caso desta colaboração, nós os dois. E o processo foi muito isso de, então agora vamos pensar como é que vamos fazer isto. Os nossos trabalhos seguem os seus percursos individuais e é um bocado perceber, então como é que eles podem dialogar? O que é que se pode experimentar de novo? Também é uma experiência interessante de sair um bocado da tua zona de conforto, sair do teu lugar, de estares fechado, a trabalhar sozinho. Estes momentos são muito produtivos. Sim, são muito importantes para nós percebermos muitas coisas, como é que nós nos relacionamos com o nosso próprio trabalho, que normalmente, como o André me dizia, normalmente vive entre quatro paredes, não é? E a exposição é sempre uma oportunidade de ativação e de pensamento, principalmente pensamento, e que nos dá sempre coisas que temos ou queremos aprofundar, queremos testar, surgem sempre novas coisas a partir daí. E nós vimos num meio muito, que às vezes chamam meio alternativo, mas a cena muito independente, a cena criada entre artistas, para artistas, espaços alternativos, espaços estranhos. Nós começámos a ver as primeiras coisas, era basicamente um vão de escadas, uma casa que se alugava. Nós passávamos muito tempo com outros amigos em grupo e a conversar e queríamos fazer coisas e era assim uma energia sempre muito presente e era muito... nem pensávamos, queremos fazer coisas e vamos ver o que é possível fazer, não é? De uma forma muito experimental, intuitiva. Sim, e quando tens... nesses contextos o risco é relativamente baixo. É uma ótima posição para testar ideias, e claro que estarmos todos juntos a discutir o que é que se vai fazer, eu tenho esta ideia. É um ato também de apurar as ideias, de discutir, às vezes só por estás a dizer algo percebes que é uma má ideia. Às vezes só de
trocar com os teus pares, começas Sim, a sim. perceber a reação das outras pessoas. Até basta a presença, não é? Sim. Muitas vezes a presença de uma pessoa próxima que nos conhece muito bem e que te acompanha em várias maneiras, basta a presença para perceber coisas sobre aquilo que estamos a fazer. Às vezes o simples facto de custar a sair é porque já sabes que há Sim, qualquer coisa dentro não de ti. sei se tens vergonha, se sentes assim uma vergonha com a Sabe- presença de outra pessoa em É. relação àquilo que estás a fazer ou não. Acho que muito intuitivamente percebes que se calhar o caminho não era por ali. Sim. E isso é uma coisa que nós aconselhamos muito, que tem sido sempre muito importante para nós ao longo dos anos. E claro que depois, momentos mais tarde de colaboração, já tem toda essa prática, já está mais incorporada. Isto para nós já surge muito naturalmente, porque também na nossa carreira já tivemos que colaborar com outros artistas por falta de complicidade ou por falta de empatia. Sei lá, a coisa não é tão fluida e às vezes tem-se ótimas surpresas. Às vezes convidam-te para fazer uma exposição com outra pessoa e aquilo ao princípio, o que é que vai sair daqui? Mas acabas às vezes por ter ótimas surpresas. Mas às vezes também falta aquela vontade, aquela empatia. Pronto, isto para dizer, não é, Sim. que esta exposição foi toda muito muito fluida e nós também aproveitámos essa fluidez, não pensámos, não foi muito pensada, as coisas foram acontecendo e nós fomos simplesmente aceitando o que ia acontecendo e confiando no nosso instinto e penso que assim, se calhar só daqui a alguns meses é que nós realmente também poderemos ter um outro olhar sobre a exposição, mas neste momento que inaugurou há pouco tempo foi tudo muito vivo, assim, muito... Se calhar mostrávamos umas imagens da exposição para não estarmos também a falar Pois no vocês vazio. não conhecem. André, se conseguires pôr os slides. Ok, boa. Pronto. Isto temos aqui se calhar, uma vista geral da coisa que, neste caso, a Ana é sobretudo pintora, eu sou sobretudo escultor, apesar destes sobretudos implicam que as coisas às vezes extravasam dos campos preferenciais e quando começámos a pensar a exposição, conhecíamos o espaço muito bem, já tínhamos ido a várias exposições na Appleton Square, que é um espaço que sempre tivemos um grande carinho e ficámos muito contentes de poder fazer lá a exposição. E acho que a primeira ideia que nos surgiu foi, antes de haver objetos, antes de haver coisas para pôr na exposição, era uma sensação, assim, uma coisa um bocado abstrata, que às vezes não dá muito bem para explicar. E vai acontecer várias vezes nesta conversa. Às vezes não há uma razão que dê muito bem para explicar, mas há qualquer coisa que é... As coisas. Mas é importante, acho que nem todas as coisas precisam de ser explicadas e acho que o espaço que... Então, na arte é precisamente apreciar essa liberdade e usufruir dessa liberdade e, sei lá, avançar. Sim, claro que é perceber que esta forma de ação no mundo, fazer arte, tem as suas especificidades, tem inúmeras variações, não há uma maneira, não há 10, há milhões, mas que é bom pensar que pode fazer coisas que as outras não podem. Ou que pode chegar a sítios na tua consciência, nas tuas emoções, que as palavras não podem. Que as palavras não podem, ou que um texto teórico não pode, ou que uma pedra que vês no chão, na praia, não pode. E isso também é importante perceber que todas estas coisas podem ser experiências, podem ser produtivas, mas que a maneira como nós encontramos, e eu acho que o que temos muito em comum que nos permite colaborar é uma certa visão sobre o que é que a arte pode, ou a maneira como nós trabalhamos, ou o que é que queremos alcançar com o que fazemos. Sim. E o que não pode também, porque o que não pode também nos dá imensa liberdade. Sim, sim, sim. Há assim uma coisa também de definir a coisa pela negativa, de tipo, isto é para outra área, ou é para outra pessoa, simplesmente, ou para outra entidade de trabalhar. Nós encontramos numa certa maneira de pensar que é mais intuitiva, mais ligada às emoções, uma resposta corpórea muito imediata,
muito sensível, e trabalhar ativamente isso, trabalhar ativamente no campo da sensibilidade e do... E o nosso título, depois acabámos por claro. escolher, também parte muito daí, não é? Existe um ponto que emana para algo exterior, mas parte de uma coisa particular para fora e que se movimenta em forma infinita e circular. Sim, pronto, as pessoas chamam espiral, não sei se a gente Espiral, disse. sim, também. Se chama-se espiral, e era mesmo essa ideia desse perpétuo continuar, circular à volta das Vórtice, coisas, uma coisa... que contrai e alarga quase como uma respiração que volta ao centro e expande e volta ao centro. E começámos a pensar que ambiente é que poderia ter esta exposição. Eu acho que facilmente percebemos que as paredes não podiam ser brancas. E acho que queríamos criar um ambiente acolhedor. Nós estávamos à procura assim, de uma sensação que não era térmica, mas quase física de aconchego. Sim, sim. Que abraçava, no fundo, tudo o que surgia também no processo e no nosso ateliê e que pudesse envolver as coisas e misturá-las e também deixasse de ser um pouco o meu trabalho e o trabalho do André, mas que pudesse ser uma visão única da exposição. Sim, é quase como um abraço que abraçava tudo o que a gente ia pôr lá dentro para se sentir como uma manta que cobre. E a partir daí começámos em diálogo, conversar o que é que poderíamos fazer. Claro, o que é que isto pode ser. Sim, o que é que poderia ser. E entretanto, em conversa, percebemos que queríamos criar além desse abraço, queríamos criar um ritmo tipo, que proporcionasse uma tensão e que esse ritmo de vez em quando fosse quebrado com o surgimento de peças, das pinturas e das esculturas, que se sentisse uma energia. As zonas com menos peças têm um ritmo mais regular, quase como tábuas do chão, e quando há peças, há como um desregular dessa grelha, quase como se a presença física das peças afetasse essa normatividade contínua, repetitiva, quase de um padrão. E a pintura foi feita, isto ainda é alto, isto tem 3 metros e muitos de altura, foi um andaime, é um processo também um bocado físico. Isto é feito, se calhar, com acrílico, muito diluído. Sim. E depois há coisas que acontecem durante o processo, não é? Nós pensávamos que era necessário muita tinta para fazer este mural e depois fomos surpreendidos porque nós utilizámos, em termos técnicos, utilizámos uma trincha larga e a verdade é que a trincha levava imensa tinta e depois, em termos técnicos, também, sei lá, temos que pensar quanta tinta leva a trincha, se escorre, não queríamos que escorresse. E fomos testando, em primeiro lugar, nós, para conseguirmos também ter esses ritmos ao pé das esculturas e das pinturas, foi em simultâneo fazer o mural e tentar perceber onde é que iríamos colocar os objetos e as pinturas. Fomos decidindo quase em simultâneo. Fizemos esboços em cada parede e foi uma coisa, se calhar podemos mostrar os esboços, só foi assim, que estão um bocado sujos porque também testámos a quantidade de tinta que a trincha levava. Isto é o nosso processo de trabalho super científico e metódico. Mas que depois também... por acaso realizarmos este mural a 2 também tem uma coisa que o nosso trabalho não tem, que é o lado eu não consigo fazer muitos projetos e tu também não, a nível de pensar muito o que é que as coisas vão ser. Há artistas que trabalham mais de uma forma mais a longo, mais projetual, sim. E, por exemplo, na minha pintura eu não consigo muito, evito, é sempre na base da improvisação. E nós tivemos que planeá-lo um bocadinho, porque era uma coisa que iríamos executar a 2.
Mas claro que Mas claro que o no planeamento também momento tem os o seus planeamento limites. tem os seus limites, exato, e que acabou por surgir no momento em que estávamos a pintar, surgir Sim. outros movimentos. Sim. Nós tínhamos feito um teste no ateliê da Ana, numa parede de 2 metros por 2 metros, e claro que era um bocado assustador. Agora vamos ter que pintar esta parede toda sem nenhuma experiência prévia. Isto é daquele tipo de coisas, como a tinta é muito transparente, tem que se ir à primeira, porque se passas por cima fica com o ar massacrado e borrado e escuro demais a comparar com as outras pinceladas. Então foi assim um grande salto no vazio pintar uma sala deste tamanho com unicamente a experiência prévia de ter pintado uma parede pequenina. E essa parte também tem muito a ver com já acreditar que isto vai correr bem, não é? Porque isto podia ter corrido. Mas também não fazia mal, porque Sim. esta questão, não é? Nós sabíamos que íamos executá-lo e tínhamos um plano, mas também se corresse mal no momento, nós teríamos provavelmente uma outra solução e seria uma outra coisa à exposição, e essa margem também, esse espaço, eu acho que é bastante importante, porque também é essa capacidade de nos surpreendermos e deixar entrar outras coisas que possam ser significativas. Claro. No futuro. Sim, o acidente é uma grande parte do que a gente faz, não é? Como artistas. Há sempre uma parte que tu não esperas, há sempre que estar aberto às surpresas e aos imprevistos, porque nem tudo corre sempre como planeado, mas às vezes é muito produtivo essa coisa de aceitar o erro. Acho que é assim uma coisa que está um bocado zen e o que for e em último caso pinta-se tudo branco. Sim, tínhamos sempre essa hipótese. Claro que nós também, a parte do planeamento, nós achámos que íamos demorar imenso tempo a fazer isto e fizemos. Quando estava assim aquela adrenalina de pintar esta parede toda, e fizemos numa tarde. Acabámos. Sim, com o andaime, que sobretudo a Ana em cima do andaime, porque eu tenho umas vertigens terríveis. Mas estamos aqui vivos. Depois de criarmos este contexto e também de definirmos um bocado, se calhar de uma maneira muito natural, que as pinturas iam para a parede e as esculturas ficavam no meio, apesar de haver uma exceção. Isso, porque quando se colabora também é difícil, porque tem que se criar uma certa grelha de não queres ser nunca castrador ou opressivo com a outra pessoa, nem queres pôr-te à frente, nem queres ofuscar, mas também não... Sim, tens algum medo. Sim, há sempre uns pezinhos de... Claro que para nós é mais natural por causa da prática nestes processos, mas é sempre um ato de mediação e de negociação, mas muito não falada. É sobre um caso também respeito mútuo e perceber qual é o melhor que a outra pessoa pode dar e o melhor que tu podes dar e como é que isso pode dar a melhor exposição possível com os contributos dos dois, porque é muito fácil ficar demasiado entusiasmado e depois ter que andar para trás ou que não pode... Tem que haver uma grande dissolução do ego, porque isto deixa de ser só sobre ti. Também. Sim, se são dois artistas a planear a exposição, não é? Se tivéssemos um elemento exterior, não é? Um curador claro. Que nos mediasse esse espaço, os espaços, não é? Mas sendo um diálogo entre dois artistas é sempre diferente. Sim. E foi muito claro desde o início que também não queríamos trazer mais uma pessoa para mediar o diálogo. Não queríamos trazer um curador exterior, que isto era mesmo só sobre mas neste caso, a nossa conversa. Exato, mas neste caso também porque é uma exposição de duas pessoas que se conhecem há muitos anos. Não é assim uma exposição a dois... A ferro. Sim. Encomendada, não é uma encomenda. Sim. Era mais um desejo de trabalharmos juntos outra vez.
Agora, pronto, isto foi o esquema de moral, já mostramos. E se calhar agora passávamos um bocado a falar dos trabalhos que estão na exposição. Sim. E começamos com as pinturas. Sim. Estas pinturas que estão na exposição foram feitas, são 2000, já deste ano, à exceção de uma que é de 2024. Apesar de terem sido terminadas este ano, foram começadas o ano passado. E são resultado também de um processo longo, porque vocês não conhecem provavelmente as minhas pinturas anteriores, mas há coisa de... Em 2019 eu comecei a sentir a necessidade. Eu pintava com a superfície das telas tratada e pintava só a superfície. E de repente, não foi de repente, com o passar do tempo comecei a sentir necessidade de tornar as pinturas mais corpo, mais... com mais transparência. Eu já trabalhava bastante as transparências, mas sempre à superfície. Mas comecei a sentir essa necessidade porque para mim foi sempre muito importante essa fisicalidade, de sentirmos com os olhos aquilo que a pintura nos pode dar, quase como se estivéssemos a tocar com as nossas mãos, sem ser necessário fazer isso. E foi um processo longo, durante 2019, 2018, antes disso comecei a trabalhar com cerâmica. Há muitas coisas também que acontecem no ateliê que não saem para o exterior e que são projetos paralelos. E eu sempre tive essa necessidade de ter coisas paralelas que acabam por não ser mostradas. Mas essa experiência com cerâmica, com materiais mais orgânicos, foi muito importante para conseguir fazer essa transição nas pinturas. E eu comecei a fazer testes. Entretanto também tive um clique assim muito... que parece muito simples, mas às vezes nós precisamos de certos cliques para conseguir mudar qualquer coisa, e de repente comecei a pensar também na maneira como em gravura e na maneira como o Oriente preparava o papel para receber as gravuras, e o papel era preparado de maneira a que a tinta passasse de um lado para o outro, não ficasse apenas na superfície, ao contrário no Ocidente, ficar assim uma coisa à superfície. E foi esse clique que eu tive em conjunto com uma coisa também que vem muito da rua, e de começar a visualizar ou a perceber-me do tie-dye, daquela coisa das pessoas tingirem a sua própria roupa, de qualquer um poder fazer isso. E essas duas coisas juntas fizeram-me sentir que conseguia dar a volta e preparar as pinturas de uma outra maneira. E comecei a tingi-las de uma maneira muito... aquela coisa de ir à drogaria e comprar uma tinta para tingir a tela e amarrar a tela e poder fazer um tingimento muito simples e sem programação. E comecei a preparar então as telas. Desde essa altura continuo a fazer testes tanto em linho como em algodão, porque me dão coisas muito diferentes. O algodão, depois de esticado, é muito mais macio e as tintas continuam a deslizar, enquanto o linho é muito mais áspero e a tinta fica presa nas redes, na trama da tela. Mas eu não comecei logo a tingir assim a tela toda. Eu comecei a fazer experiências de tingir apenas um ponto da tela, mas depois comecei a sentir que havia um problema de uma parte ficava texturada e outra parte não ficava, e havia tipo um conflito entre o tratamento da pintura, porque depois de ter esse processo, eu esticava a tela de linho e de algodão e passava a ferro e depois esticava,
E só depois é que preparava com gesso acrílico e começava tipo, a preparar gesso acrílico branco, tradicional, com partes de gesso acrílico transparente, mas essas duas coisas não estavam a fluir bem. Entretanto, comecei a tingir as telas todas e a preparar com gesso acrílico antes de começar a pintar, mas de facto eu não tenho aqui nenhuma pintura acho que as que estão aqui são só em linho e não dá, mas se vocês tiverem a oportunidade de verem a exposição, há uma pintura que é feita em algodão que desliza de uma maneira completamente diferente. E tudo isto é um grande processo, são muitos anos, Claro. Foi desde essa altura, 2018, 2019, e estamos em 2025 e eu continuo a achar que ainda não tenho tudo o que eu quero destas pinturas. Sim, também quando acharmos que temos tudo o que queremos Sim, dos exato. trabalhos, fica um problema ali para resolver, que é, e agora? E há sempre, porque não há tipo necessariamente um ponto de chegada, não é? Há um caminho sempre. Uhum. E eu lembro-me de estar a falar desta coisa de tingir partes, de ir ao teu ateliê e achar que pinturas que nem chegaste a mostrar, que parecia que andavas à volta das partes tingidas Pois era. e tipo, era assim uma coisa que te tirava um bocado a liberdade de pensar o plano, em vez de ser uma coisa só produtiva, era uma coisa que também te dava muitas limitações. E quando pensaste a atingir tudo, aquilo era só um catalisador para virem mais coisas por cima. Sim, parecia que tinha a composição demasiado Estruturada e presa. Não me dava essa liberdade de começar do zero a partir dali. Sim. E se calhar foi um bocado neste processo também da Ana trabalhar, este fervilhar muito energético da matéria, no fundo, que foi um bocado o ponto de partida para os trabalhos que eu fiz. Eu normalmente não uso tanta cor, é assim uma coisa que eu ainda estou a lidar. Isto são esculturas, há 3 corpos a dormir e 3 mãos com sinos que querem acordá-las. E são um bocado estes duplas as peças são feitas em barro, isto é a cerâmica, mas depois é pintado de uma forma bastante tradicional, um bocado como se pintam as figuras dos santos do século XVII. Tipo, levam um fundo verde, que é uma tradição se calhar um bocado mais antiga, provavelmente século XIII, XIV, e depois é pintada a pele. A ideia era não ser muito claro se são humanas, se não são humanas, a sua forma é um bocado indistinta, a vibração do fundo verde parece um bocado que se está a formar a partir de um chroma key, que pode ser só uma simulação, que é uma abstração mascarada de humano. Nunca é muito claro, nem nunca foi para mim, se as figuras que eu estou a fazer são retratos de humanos ou se são só umas entidades. Mas para mim era sobretudo sobre esse ato de estar a dormir. Estas figuras já estão a sonhar, já estão a ir para outro sítio. E esta ideia também de pôr esta quantidade de tecidos, estes tecidos foram tecidos que eu fui colecionando ao longo dos tempos, são sobretudo sedas do Uzbequistão, do Japão, da Índia, e havia qualquer coisa também muito vibrante e muito hipnótica nesta quantidade excessiva de padrão e de cores, que era quase um transe em que estas figuras entraram. E a coisa também de usar tecidos antigos, alguns tecidos são do século XIX e do século XX, de ser um bocado, nem ser muito claro quando é que estas figuras foram postas a dormir, ou se vêm de um passado e estão congeladas em criogénio para uma viagem espacial, ou se simplesmente acabaram de se deitar, ou se são humanos com uma máscara não humana, ou se são só não humanos a tentar parecer o mais humano possível. Isso nunca foi muito claro. Mas essa sensação do sono e do sonho e da distância era muito importante para mim, esta coisa muito desarmante de encontrar um outro a dormir e quase que te obriga a ser silencioso ao pé das esculturas. E há sempre
tensão terrível destas mãos, que qualquer movimento da mão os sinos tocam e podem provocar um acordar violento e agressivo. Acho que é um bocado também uma coisa muito reativa de não são os tempos mais bondosos que estamos a viver, e estas figuras se calhar estão um bocado a hibernar à espera de tempos melhores. Não sei, há assim uma coisa se calhar um bocado escapista nisto tudo, mas eu queria que elas também se sentissem confortáveis sob o peso de toda esta beleza destes tecidos, de todas estas horas e números de mão de obra nestes panos. E eu acho que era sobretudo essa estranheza que eu queria. Depois acabei também por desenhar-lhes estas pequenas camas para ser mais confortável, para não estarem a dormir no chão. E é estranho aquela coisa que estávamos a falar do trabalho no ateliê, de as coisas só acontecerem de certa maneira quando são partilhadas num evento público. Era estranho conviver com estas figuras no ateliê, elas estavam ali num canto, eu continuava a trabalhar muito silenciosamente para não acordá-las, e às vezes até tinha medo de trazer pessoas ao meu ateliê para não perturbar aquilo. Então foi muito importante elas também saírem dali e virem conviver com... Acho que o sítio que elas sentiam em casa era junto desta cortina que pintámos à volta, e com as tuas pinturas, de repente haver um sítio protegido o suficiente para elas poderem sair. Entre tempos, não é? Sim, e se encontrarem com os outros. Era um sítio seguro para elas. E claro que eu não usando muita cor, eu acho que senti-me super estimulado também pela tua pintura a ser mais cromático, a ser mais colorista, de lutar o impulso porque normalmente a minha tendência, os materiais são os que são. Se uso barro é cor de barro, não o pintava. Se faço bronze, o bronze tem uma cor. Normalmente nem o patinava. Bronze podes pôr várias patines, estas mãos ficam mais esverdeadas ou mais acastanhadas. A minha tendência sempre foi, se uso um tronco de madeira, é a cor do tronco. E diria que não é uma coisa que me vem naturalmente, e eu acho que estes casos também são bons para trazer para outras zonas de conforto. E desconforto. Sim, exatamente. Saís da tua zona de conforto. A nossa colaboração anterior, a Ana também pintou uns murais muito coloridos. Era um azul, um amarelo e um vermelho. E eu tinha umas fotografias a preto e branco por cima. E de qualquer maneira eu acho que isso também era exatamente pelo contrário. Eu acho que sentia a necessidade daquilo ser muito controlado porque era tão exuberante, e acho que aquilo vivia era do contraste. Das fotografias muito monocromáticas, muito mais pequenas, contra aqueles murais gigantes e muito vibrantes e com formas muito simples, repetitivas, com ondas. Eu acho que isso foi... E na primeira colaboração que fizemos, também eu dei por mim só a emparelhar trabalhos meus. Nem eram bem trabalhos meus. Não, mas nós o mural, esses murais, os primeiros que nós fizemos, também fizemos os dois, porque eu lembro-me que foi assim uma exposição muito particular, e aquilo, eu lembro-me, foi completamente experimental. Sim. E não tínhamos plano nenhum. Não, houve uma altura que eu tive que ir ver o mar. É um bocado tenso, às vezes não sabes o que é que vai acontecer quando começa a montar uma exposição, às vezes sem rede. Sabes que obras é que vão, não sei, mas há sempre uma grande parte de... Ok, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas acho que muitas vezes as nossas colaborações tinham a ver com essa ideia de diálogo, um contra um mais frente a frente, mesmo literalmente um diálogo, de uma pintura tua, uma fotografia minha. Sim. E eu acho que nesta foi um passo noutra direção. Eu acho que, de certa maneira, foi uma ligação mais profunda e intuitiva e fluida do que é que de nenhum de nós sacrificar nada de si e as coisas encontrarem-se num sítio diferente. E naturalmente, assim, muito... Também sentes isto? Sim. Foi um processo muito diferente de trabalho. E também essa
perda de controle, que também é importante nestes... É muito fácil ficarmos fechados, como tu dizias, nas quatro paredes, em nós próprios, no nosso ateliê, e esse ir ao encontro do outro é que é o ato de coragem, de abertura, e de generosidade e de amor nisto tudo. E quando eu estou a dizer o outro, não é só o outro, o outro, vocês todos, o mundo. E não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre a exposição, ou se abrimos já para perguntas, ou comentários. Não tem que ser perguntas, pode ser só algum comentário. Abrimos? Abrimos, eu acho que sim. Pronto. Acho que não há mais imagens. Não. Ao microfone, pode circular, portanto, para símbolo de mão em mão. Alguém quer abrir o conversa? Ui. Ali atrás, alguém. Olá. É mais um comentário, um bocadinho enviesado, porque eu sou da área da fotografia, portanto não está diretamente ligado, mas só um apontamento. Gostei muito de vos ouvir, gostei muito daquilo que vi, mas o apontamento é dizer que a exposição está muito bem fotografada, portanto, e é uma coisa que parece que é muito simples, não é? Mas, portanto, próprios para a pessoa que fotografou a vossa exposição, porque as fotografias estão muito, muito bonitas. Portanto, não sei quem foi. Tropa. O quê? Pedro Tropa. Foi o que fotografou. Santos. Fez estas imagens, ok. Sim. Mas é verdade, é muito difícil fazer fotografia de exposição e poucas pessoas conseguem esse aperfeiçoamento. E sem ter que estar em cima da pessoa. Sim. A dizer, eu quero este ângulo. Então aí é uma sorte encontrar alguém que faz isso, claro. Eles têm muitos anos a fazer este trabalho, fazem-no excelente. Começaram antes de toda a gente. Não? Está aqui a Vera. Foram as primeiras pessoas que eu diria que se especializaram, porque têm uma relação muito direta com os artistas, a fotografar. Que se calhar com a Castro Caldo, com... Tem uma coisa interessante, que eu acho que o facto de serem artistas. Exato. Têm a sensibilidade lá. Sim. É uma questão que é engraçado falarem sobre isso, porque nós trabalhámos muito tempo com o Marco Pires, depois com o Bruno Lopes e finalmente antes disso eram os artistas que fotografavam as suas vidas, não havia dinheiro. E eu estou nós estamos muito contentes com o Pedro, porque ele realmente tem um olhar de artista, tem a experiência de saber fotografar as exposições, mas tem esse olhar. Portanto, nem sempre tira aquela fotografia óbvia, aquela grande angular, Ele surpreende-nos sempre com detalhes, e acho que os artistas estão todos muito satisfeitos com esta nova leva de fotografias do Pedro. E foi ótimo ouvir este feedback, sim. Foi muito bom. Eu se calhar, obrigado, Rui. Eu se calhar começava por vos felicitar pela partilha generosa e dos caminhos que conduziram a esta exposição, não é? Chamada Espiral, como vocês disseram, um título tão evocativo, não é? Centro, expansão, voltar ao centro. É uma forma com dois sentidos também, não é? Ambígua, perversa, ambivalente. Labiríntica também. Como? Labiríntica também. Labiríntica também, exatamente. Ser ao mesmo tempo esse diálogo entre vocês, antigo, não é? Gostava de vos ouvir, se calhar, um pouco a Ana sobre os motivos da pintura dela, porque eu conheço um pouco, mas gostava que falasses um pouco mais destes motivos aquáticos, orgânicos, esta tua ideia das várias camadas que criam uma espécie de floresta dos sentidos. Enfim, é uma pintura abstrata ou não figurativa, mas é uma pintura cheia de evocações, de alusões a mundos subaquáticos ou a mundos viscerais, texturas, não é? Temos sempre uma dimensão matérica, apesar da tua pintura não ser matérica no sentido literal do termo, não é uma pintura do empastelamento ou da espessura de tinta, pelo contrário, é até da depuração, de uma grande rarefação da tinta. E ao André colocaria a questão
Sobre os tecidos, aqueles motivos, são todos eles tecidos, panejamentos com motivos geométricos ou muito fortes, que remetem para geografias culturais. Também gostava de ouvir um bocadinho sobre essa escolha. E as máscaras, mãos, pés, aquelas formas anatómicas que vão compondo aqueles corpos, de onde vêm, são modelações de rostos que existem, são pura fantasia, são alegorias. São as duas questões. Sim. Bem, eu pinto sem programa. Não planeio, trabalho por sessões e o que eu sinto é que também não planeio muito, tipo, cores, eu não sei, depois cada pintura é uma pintura, apesar delas serem feitas no ateliê e o processo ser parecido, eu sinto logo de imediato quando estou a pintar cada pintura é uma pintura específica, não poderia ser uma outra, e isso é logo uma coisa que começa à partida, da maneira como eu estico, se fica alguma coisa ali engelhada, e eu não termino. E é quase como, quando começo a pintar, é quase uma ativação do pensamento, e eu própria desligo, e consigo, em cada sessão, quer dizer, nem sempre acontece, na verdade, mas é esse o espírito, é em cada sessão desligar um bocado de mim e deixar-me levar porque quando estou a pintar eu sinto que está ali tudo, é o meu futuro, o meu presente e o meu passado, está ali tudo junto, e eu não sinto isso em mais momento nenhum na minha vida, por isso em cada sessão eu não termino mais nada, só essa ativação de cores, acaba por ser muitas vezes, sinto essa tipo fluição, não é? Esses movimentos no ateliê, mas é tudo uma espécie de passagem de estados. Mas não, e depois vai variando muito de momentos, e como eu não escolho as cores vão surgindo, e muitas vezes surpreendo-me com as cores, mas deixo simplesmente que elas aconteçam. E é um bocado aquele momento em que, por esse baixar das guardas, não é? Que tudo o que tu já viste na rua, em outras pinturas, tipo o seixo da praia, o mural, o grafite em frente à tua casa, entram de uma maneira mais inconsciente, quase, na tua percepção. De repente, tudo o que tu já experienciaste, já viste, não sei o que, está contigo e está, se calhar, mais solto e mais livre naquele momento. Sim. Sim, por isso é que tu disseste aquela coisa bonita o teu passado, o teu presente e o teu futuro estão a vir contigo naquele tempo. E isso é uma ideia... Sim, mas eu sinto essa contaminação, mas é quase como se tu acordas bem disposto ou mal disposto. Sim. Tipo, deixas-te levar pela sensação do dia, e é uma coisa muito diária. Não sei se expliquei. E agora eu nunca penso nisto como máscaras. Eu nunca vou decorando o corpo. Eu parto sempre de um fragmento e o resto do corpo cresce. É quase como aquela coisa da estrela do mar, quando partes um dos braços da estrela do mar, o resto volta a crescer a partir dali. Parte sempre do fragmento. Muitas vezes, eu acho que se calhar o que está mais perto, este tipo de coisas em que há só uma mão ou só uma cabeça, é muito mais perto da minha prática normal do que fazer o corpo inteiro. E a natureza deles, eu não sei se são máscaras. Eu moldo-os em barro, tipo, na melhor das minhas habilidades, os traços vão um bocado surgindo, como correrem melhor. Às vezes parece demasiado humano e eu tenho que... Aqui comecei tipo, a alargar a cana do nariz cá acima, porque estava a parecer muito realista, e a pintura depois também ajudou a quebrar essa ilusão eu sabia o que é que queria que eles mais ou menos fossem,
também sabia o que é que queria que eles não fossem. E também foi interessante, este aqui começou a ser modelado como uma coruja, por isso é que tem estes olhos e esta forma da cabeça, e que a ideia era fazer uma coruja gigante, mas depois de repente comecei a fazer uns lábios humanos. O processo é assim um bocado, como tu dizes, vai acontecendo. é assim um bocado aquela coisa surrealista do stream of consciousness, aquilo. E sais do ateliê um dia, que isto é barro, tens que tapar com pano, não sei o quê, no dia a seguir, e achas que está tudo ótimo, no dia a seguir chegas lá e tipo, está aqui qualquer coisa que não bate certo, e começas a trabalhar e as coisas vão se transformando, e acho que é um bocado também esse ato de deixar as coisas fluírem. Eu também não faço, e às vezes tipo faço uma cabeça que só tipo um ano depois é que decido que ela vai estar deitada e altero-a ou volto a pintá-la. Esta cabeça foi centenas de cores antes de pô-la com folha dourada. Primeiro pintei a imitar bronze, também ando muito fascinado com essas coisas das pinturas, dessas patines falsas, de um material fingir que é outro. Acho que acentua essa ideia de ficção nos trabalhos. E então estas, por cima, depois foram de cor de pele, que resultava terrivelmente mal, foram de cor de coruja, que ainda funcionava pior. E há um momento que eu vejo uma máscara, olha, a referência pode ser a máscara, apesar de não... É uma máscara dourada. E eu pensei, dourado é o caminho. Sim, uma máscara muito dourada, porque também me interessava. Eu, ao início, comecei a fazer figuras que estavam deitadas de barriga para cima. E isso pareciam demasiado mortas. Já na exposição anterior, que foi a exposição de Serralves, havia muitas figuras a dormir. Não eram necessariamente humanos. Na exposição de Serralves, eram deliberadamente, quem estava a dormir eram corujas, eram raposas, eram vários seres noturnos que eram encontrados a dormir. E tu não sabias bem se estavam mesmo a dormir ou se estavam mortos. Era assim, um bocado dúbio. Tu pensas que a coruja não dorme deitada, barriga para cima. Mas havia este ar pacífico ao mesmo tempo destas figuras. E claro que também a estrutura, esta cama horizontal, esta presença de grandes paginamentos também remete um bocado para os túmulos góticos e vem um bocado daí também. E a coisa dos tecidos. Primeiro foi uma ideia de... Isto tinha que ser, de certa maneira, não podia ser miserabilista. Não queria que tivesse um pano sujo ou um cobertor velho. Tinha que ser uma coisa altamente... rica no sentido de preciosa. Eu escolhi estes tecidos por serem tecidos que são especialmente difíceis de fazer. Todos estes aqui, o de baixo é japonês, os de cima são do Uzbek, mas são tecidos que são tingidos, os fios todos, antes de irem para o tiar. E é um processo absolutamente excruciante em seda, que ainda é pior, porque é um material muito mais frágil, e cada cor que é feita tem que se isolar todas as outras com nós. Por exemplo, este tecido que tem tipo 6 cores é assim uma coisa absolutamente, uma proeza técnica absoluta. E eu queria que estes são objetos com muito amor e com muito cuidado. E eu queria que estas figuras estivessem protegidas em todo este tempo, em todo este cuidado e em toda esta beleza. Não queria que tivessem só qualquer coisa que as aqueça. E este aqui também este foi o primeiro a ser comprado porque é um tecido Ewe e os tiares têm 10 cm de largura e são tecidos agarrados ao corpo e contra uma parede e há uma relação muito física entre... E depois, para fazer um pano deste tamanho, são centenas de horas de fazer tiras, que depois são cozidas. E de certa maneira, trazer isto para um objeto artístico, parece que quase que resgatei estes tecidos a serem uma almofada ou uma colcha na casa de alguém. De repente, todo este trabalho estava a ser valorizado, estava a trazê-lo e a protegê-lo também. Era uma coisa... Eu estava a proteger estes tecidos e os tecidos estavam a proteger as minhas figuras. Havia assim uma cadeia de cuidado. E as pessoas que os fizeram protegeram-nos muito, porque são tecidos muito especiais. E foram tecidos que eu fui colecionando ao longo dos tempos, em antiquários, leilões. Não são tecidos novos.
E a coisa da geografia e do tempo também era uma coisa de... Eu não queria que fosse possível dizer de quando e de onde é que estas figuras são. Estas figuras podem estar aqui há muito tempo. Não sei. Era um bocado essa não criar não quebrar essa fantasia, essa ficção do tempo. Não conseguir... Às vezes, quando as coisas afunilam muito, pôr-lhes um dia e um ano e um lugar. Eu queria que elas tivessem uma coisa quase universal. E pronto, acho que é isso. Ouvindo-te, coloco já uma segunda questão, André, que é a exposição de Serralves tinha uma dimensão também que convocava a arte religiosa, a arte sacra de outros séculos, e aqui não é a arte sacra ocidental, mas são os sinos do Tibete ou da Ásia. Queres falar um bocadinho sobre essa dimensão espiritual ou religiosa que te acompanha, que vai ressurgindo no teu trabalho, porque são sinos não só para acordar, são sobretudo instrumentos de meditação ou de concentração. Alguns são de gado. Não há... Há uma peça que tem muitos sinos, é esta. Aqui estão misturados sinos tibetanos com sinos comprei na Suíça para gado, ou sinos para campainhas de porta. Eu acho que... mas interessa-me muito, às vezes... Transversalidade. Essa transversalidade de as coisas têm o seu campo de significado que pode descolar do referente. Há sempre assim, tipo um desajustar entre o significado e o significante que me interessa. De certa maneira, às vezes uso figuras religiosas. Por exemplo, esta mão é a mão de um santo do século XVIII. Mas, ao mesmo tempo, é só uma mão. E pior do que ser uma mão, é mesmo madeira. E ao mesmo tempo é uma árvore, é uma parte de um corpo e é uma entidade. E todo este espectro, eu gosto dessa ideia de um objeto poder ser penetrado em vários sentidos e ter um espectro gigante de possibilidades que eu não posso limitar e nem posso controlar. Quando a exposição de Serralves chamava-se Calor. E quando eu apresentei o nome à instituição, eu disse que seja uma coisa que vai desde sentires o calor quando recebes um abraço até o aquecimento global que nos vai matar a todos. De ser assim um espectro gigantesco que não se pode definir e que no fundo a grande narrativa era a história do sangue. E eu gosto dessa coisa de, como tu também estás sempre a dizer que não queres fechar, nem definir, nem perceber onde é que começa o suporte. Há essa abertura e essa ambiguidade que é uma forma também muito de abrires e de trazeres a subjetividade do outro, juntá-la com a tua. Sim, quase tipo de ter os extremos também, coisa mais precária com a coisa mais luxuosa, mais incrível, assim, em termos de execução ou claro. tempo, mas também ser tão importante como a coisa mais precária que possamos encontrar. Sim. Não haver... É uma hierarquia absoluta porque é o grande gesto de generosidade é abolir a verticalidade. E é um bocado também sobre isso, a abordagem bastante livre com que a gente trabalha os temas, os objetos, os materiais, tem a ver com esse acto de não reconheço com uma emoção estética maior a então estávamos a falar disso ontem. Entre um Rembrandt e um calendário que encontraste, ou uma carta de jogar, ou uma pedra, depende também uma folha. Depende muito também da maneira como nós olhamos para as coisas. Sim, que tudo está permanentemente a emitir significado no mundo e nós navegamos por ele. E que varia de mim para ti, para vocês. Sim. Obrigado. Próximas contribuições. Estudantes, docentes, Vera Appleton, equipa da Appleton que está aqui. Rui Macedo. Obrigado, Ana Manso, André Romão, pela vossa generosidade de desassombradamente falarem aqui também do vosso processo de trabalho.
Acho que é uma coisa importante para os nossos alunos perceberem que as coisas nem sempre são muito complexas e, quando eu digo complexas, não estou aqui a desvalorizar, não é? Mas não são coisas que vêm assim de outro planeta. São às vezes até coisas muito simples, mas que o vosso trabalho, o trabalho dos artistas, as tornam mais complexas. Eu vou fazer referência aqui ao princípio, no princípio quando vocês falaram de pintar as paredes, quase como um exercício de apropriação do espaço de exposição, não é? Um artista chega e perante um espaço, mesmo com um espaço com o qual existe uma familiaridade, uma coisa é visitarmos uma exposição de outro artista, outra coisa é quando se faz uma exposição nossa lá, não é? Há sempre assim uma tentativa de entender o espaço. E talvez seja importante também para os nossos alunos perceberem que montar uma exposição é mais do que reunir um conjunto de trabalhos, não é? É mais do que simplesmente, no caso da pintura, a Ana Manso, não é? Colocar pregos nas paredes e pendurar. Este exercício que vocês fizeram de pintar a parede mostra como montar uma exposição é também repensar o próprio trabalho que se vai expor. Será que vocês podiam só falar um pouco mais, não sei se um pouco mais deste processo, porque vocês tornam o próprio ato de montagem num exercício artístico, digamos assim. Estarei a pensar bem? Eu acho que é fundamental, como também tínhamos falado no início, é quase como também um exercício para ver aquilo que nós fazemos no ateliê de uma outra forma. Mas a verdade é que existem muitas formas de mostrar a mesma escultura, a mesma pintura, e que acabam por mudar consoante o contexto em que elas se inserem. E é muito... para mim é muito importante essa parte de como as coisas vão ser mostradas. Sim, há quase, quando instalas uma exposição, assim, uma dimensão também cenográfica das coisas. Não só estás a dar a ver de uma certa maneira, estás a condicionar todo o display, tipo, de certa maneira, é um gesto. Toda a maneira de dar a ver tem as suas condicionantes e as suas proposições, a sua história, história da visualidade. E estás a contar também, é uma maneira de contares uma história, mesmo que ela não tenha propriamente uma narrativa, é uma maneira de contar a história. Sim. Eu penso sempre um bocado nas exposições como um palco. Eu até muitas vezes mostro as minhas esculturas em cima de plintos muito grandes que parecem palcos, porque eu penso sempre as peças como atores que vão agora começar a dialogar de outra maneira, e parece que há sempre qualquer coisa que surge de novo na exposição, porque agora pela primeira vez todos estes atores estão no mesmo palco e começam um diálogo. E nós estamos ali um bocado também para ouvir o que surge dali. É tipo, de repente é um exercício de improvisação, não no sentido que aquilo seja improvisado, mas que todas estas coisas que foram trazidas, estão reunidas pela primeira vez no mesmo espaço, agora começam um diálogo. E a exposição, de certa maneira, não acaba quando está montada, acaba um processo e começa outro. Nós estávamos a falar ainda há bocado que, ao mesmo tempo, há uma coisa de cortar um cordão umbilical, quando fecha-se uma exposição, já está feita, mas começa outro tipo de relação, porque aprendeste qualquer coisa, as peças, e quando normalmente, com o passar do tempo, como tinhas dito há bocado, há outra dimensão que se vai buscar ao que se fez e que se aprendeu ali, o que se pôs em prática, e às vezes os atores continuam a dialogar, mas tu só tens consciência do que se passou ali algum tempo depois. E muitas vezes é uma relação muito, tipo, que dura muito tempo. Imagina, pensares, às vezes, vezes imagens de uma exposição que fizeste há 6 anos, 7 anos, e de repente também gostavas de ver, por exemplo, algumas daquelas peças numa outra situação. Isso também acaba por ser uma tipo, aprendizagem ou pode ser o início de uma vontade também de fazer uma outra coisa ou de mostrar as peças de uma outra maneira. E então, são coisas que estão sempre vivas, não é? Tipo, sentes assim essas dinâmicas. Também acontece, não é? O tempo passar e tu não gostares mesmo de alguma coisa que tenhas feito. Ou da montagem. Ou da montagem e quereres
ver as coisas de uma outra maneira e ia começar todo o exercício também de querer ou de pensar como poderias mostrar e abres essa possibilidade de mostrar as coisas de uma outra maneira, ou, por exemplo, em relação também, por exemplo, às vezes a títulos ou coisas, tu queres ver, queres, de repente não consegues ver mais aquele trabalho com aquele título e queres mudar e acaba, adicionas uma outra coisa ou retiras uma outra coisa e acaba por mudar por coisas muito simples. O mesmo trabalho acaba por ser diferente, é sempre uma coisa viva. Sim, mas às vezes também acontece o contrário, é muito frustrante. Depois pensas, tipo, a montagem foi o que comprometeu as peças, Pois. que ao mesmo tempo também é uma maneira de queres mostrá-las o melhor possível. E às vezes é muito frustrante sentir que, ok, o problema as peças, estou contente com elas, mas não as mostrei de maneira certa e comprometi-as. Não conseguias, porque é isso também, às vezes tipo, não conseguimos mostrar da melhor maneira maneira, melhor. mas... Sim. E é frustrante. Sim, mas também não há problema. Mas também mostra-se não há outra problema vez. porque, sim, enquanto Claro, e aprendeu-se qualquer coisa. for possível Sim, mudá-los. sim, mas mesmo enquanto público, às vezes é muito frustrante ver, estas peças, às vezes sai de lá e penso, a arte é boa, vi as coisas bem, mas às vezes sai de lá tipo, com a oportunidade perdida destas peças realmente existirem com um fogo diferente. Então às vezes é assim uma coisa um bocado ambígua de também acontece o contrário, vejo uma exposição e aquilo só funciona porque está muito bem montado e muito bem Sim. iluminado. Às vezes E também as peças não têm nada de especial. Às vezes Também é um mecanismo manipulativo, sim, a exposição. Às vezes há certas coisas que gostavas de ver sem estarem instaladas, não é? Tipo, sem... Achas que é muita distração? Sim. Ah, Simplesmente... ou tipo, a cor das paredes prejudica as peças. É um bocado... Pouco tempo no Museu de Arte Antiga, há uma sala que pintaram as paredes de amarelo forte e tem lá umas tapeçarias e umas esculturas do Della Robbia. Eu fiquei tipo... É a pior cor para expor tapeçaria, porque de repente os azuis morrem todos e os verdes parecem tipo castanhos, porque o fundo é muito presente. E claro que tudo isso condiciona a percepção. Nós também, imagina, podíamos ter chegado à conclusão que era muito distrativo esta pintura, ver esta pintura atrás das peças. Uhum. Há um equilíbrio e há tipo... que podia não resultar. Não. Mas só se sabe quando se faz. Sim. Mas também por exemplo, essa flexibilidade, não é? Também é importante também aquela coisa de mantermos, não é, o corpo sem estar completamente estanque, não é? Tipo, estar tudo flexível, porque também nós podemos mudar de um momento para o outro. Tipo, se não está a funcionar, também... às vezes é difícil ter essa distância, de conseguirmos ver as coisas tipo, com essa distância. Tipo, estamos tão envolvidos com aquilo que estamos a fazer que não conseguimos criar esse espaço entre... Eu estava com imenso medo de voltarmos a esta sala no dia a seguir. Podíamos já não gostar. Então é aquela coisa de literalmente dormir sobre o que fizeste, que às vezes, já contei a história do ateliê, que às vezes chegas lá... Sim. E... Ou achas que tens uma coisa final... A mim acontece-me várias vezes. Eu acho que acabei esta pintura, mas de repente os dias vão passando e afinal a tinta vai secando de uma certa maneira e afinal ela vai precisar de mais uma sessão, mais trabalho, ainda não chegou o momento dela ser finalizada. Às vezes passa-se esse ponto e acontece mais. também muitas vezes, sim. E tipo, estava ótimo, ontem estava ótimo e hoje já estraguei isto. Sim, ou aquela coisa, não é? Devia ter ficado quieto. Mas é aquele equilíbrio, acho que todos passamos por isso. Sim, sim. De massacrar a coisa. Sim. Assim, é só este bocadinho aqui de barra mais porque é um jogo também, é de saber comparar. Perder ou ganhar, às vezes, porque quase tipo lanças as cartas, vais lançar as cartas, mas não sabes como é que o jogo vai se desenvolver. E a pintura, nesse sentido, deve ser um processo muito mais intuitivo de quando é que está pronta, quando é que está acabada, quando é que precisa de mais uma pincelada. Sei lá, porque às vezes quando uma coisa mais projetual está feita no momento em que corresponde ao projeto. Não é? Tipo, se aquilo está igual ao que eu planeei. Mas quando não há uma coisa planeada à partida, tudo é um processo muito mais livre de descoberta, mas também não há rede. Ao mesmo tempo é mais assustador e mais estimulante.
se calhar também daí percebeste a coisa que também estavas a contar, estares a pintar as caras, não é? De ter um tempo também dá essa... Sim. E depois também esta questão que a gente falou muito do tempo, os materiais têm um tempo. Sim. Esta exposição foi especialmente difícil porque barro em janeiro não seca muito bem e demorou tudo muito mais tempo e então claro tive uma relação muito diferente com as coisas porque tive que olhar para elas muitos dias porque elas demoraram muito tempo a secar antes de poder pintar. Isso tudo faz parte. Imagino que tu também, a tinta tem um tempo que tem que ser respeitado porque não dá para apressar óleo. Sim, ela seca, a tinta seca na tela, a própria tinta, quando se põe a tinta em cima da tinta que já foi pintada, não é? Reage de maneiras diferentes em diferentes estados de secagem, não é? Mas às vezes é muito bom teres essa consciência, não é? E ontem pintaste, hoje vou pintar e de repente obviamente não está seco e então as cores, em vez de se sobreporem, misturam-se, mas também há uma magia, tipo, de repente eu gosto muito de sobrepor as cores, mas de repente quando há uma mistura, tipo, também é muito bom, tipo, é tinta, tipo, está a pintura a acontecer, está-se a misturar. Está vivo, sim, nesse sentido. Mais contributos ou questões da sala? Estudantes de artes visuais. 1º e 3º ano. Aqui. Não, vocês têm estado a falar sobre o vosso método de trabalho, cada um, e sobre como é que esta exposição aconteceu. Tenho uma pergunta másinha que é, e as peças que vocês planearam para esta exposição e depois não acabaram por ser expostas? Como é que se faz esse processo de seleção? Como é que se sente depois na sala? Como é que funcionou? Se algum de vocês teve peças que efetivamente estavam planeadas para aqui e acabaram por não acontecer, como é que é? Acabou por ser muito intuitivo. Esse processo de escolha é muito vivido naquele momento em que estamos a montar. Por acaso, eu tinha, por exemplo, eu tinha mais desenhos, tinha feito mais desenhos e depois os desenhos acabaram por não ser expostos porque também não havia lugar, não havia espaço. Mas estes desenhos, que há 2 deles que foram expostos, e a preparação, a maneira de expor, foi muito... é assim, uma coisa, é aquela coisa, quase aquele trabalho paralelo que eu também falei no início, de estar a fazer coisas paralelas às pinturas e que acabam por trazer outras coisas para o contexto tipo, da exposição. Mas... está para fazer zoom. Oh my God. Okay. Os desenhos são guaches sobre papel que depois foram foram pregados com pregos em madeira, em contraplacado pintado. Mas o próprio, por exemplo, o contraplacado pintado são coisas muito simples e que experiências muito... Um deles é acrílico misturado com médium. E o médium acrílico transparente dá coisas na pintura muito diferentes do que sem esse veículo, não é? E é incrível ver, não é? Assim, naquele momentâneo, como é que os materiais reagem. E essa reação dos materiais vai influenciar muito também no processo de trabalho. Não sei, mas assim a maneira é muito intuitiva. E às vezes convém sempre trazer trabalhos a mais para uma exposição. Eu às vezes sou um bocado otimista e acho que 3 peças. Mas por exemplo, está cheio. Tu pensavas que não ias pôr uma das Sim, peças no teu caso? caso? Eu trouxe peças a mais. Por exemplo, eu só ia pôr as 2 deitadas e as mãos e acabei por pôr a última, que estava planeada para a exposição, mas era uma condicional, se funcionar, se não funcionar não tinha a certeza. Depois acabou por entrar
Mas acho que isto foi um bocado intuitivo e as peças que também não entram às vezes não ficam zangadas. Mas também há uma coisa muito importante, eu acho que é quase a economia da exposição, tipo, pensar o que é que poderá ser a mais supérfluo, que não interessa, tipo, existe mesmo uma economia. Por acaso nós temos bastante preocupação, tipo, não colocar, não é, o que é realmente necessário para fazer uma exposição. Mas depois também não queremos pôr coisas a menos, porque depois fica com um ar muito rarefeito e parece que estamos a dar uma coisa às peças que lhes é exterior. Há um equilíbrio. Eu acho que isso cada um sente. Cada um faz sentido com tem uma maneira de fazer diferente. Há artistas que resolvem muito bem uma sala com um preguinho na parede só e mais nada. E não há fórmulas, não é? Pois também pessoas precisam de encher aquilo tudo. Sim, do caráter do trabalho, não é? Também, sim, claro. Sim. É isso. E às vezes as coisas já são feitas a pensar da maneira como vão ser expostas. Como se calhar não fazia sentido ver só uma pintura da Vivienne Suter, nem ver 35 Michael E. Smith na mesma sala. Aquilo tem uma maneira de existir no mundo que se complementa ao conteúdo do trabalho. Mais questões? Eu perguntava, se calhar, a propósito, conversámos ao almoço e tendo aqui em conta o público académico, querem falar um bocadinho sobre a diferença entre expor num espaço como a Appleton ou num espaço ultra-institucional como o Museu de Serralves ou espaços independentes onde vocês começaram a fazer as vossas experimentações, que foi um belo exemplo também para os estudantes como arregaçar mangas e fazer, e não ficar à espera de convites, não é? Façam. E fazerem espaços alternativos e casas arruinadas e marquises, sótãos, etc. Espaços surpreendentes, fazem parte da experiência estética, do desafio ao espectador. Querem falar um bocadinho disso e da margem de improviso que há, liberdade criativa, uma instituição tem espaço muito mais apertado, não é, para tudo isso. Não sei se se uma grande instituição nos deixava ter esta flexibilidade. Tem outra rigidez nos prazos, tens que ter os trabalhos todos lá medidos, segurados, transportados por uma transportadora. Tipo, vou pintar as paredes todas e logo ver o que é que aconteceu, o que vai acontecer. É mais tenso fazer isto. Eu acho que cada vez há mais uma abertura para... não, o artista, o processo... Mas é muito tenso fazer isto. Enquanto estas instituições de meia escala, que têm uma ótima prática de trabalho, mas uma relação muito mais próxima com os artistas e uma máquina muito mais ágil, muito mais pequena, são espaços muito mais propícios à experimentação. Porque há um apoio muito direto. Sim. E há É mais simples, não é? Os contactos. Há instituições grandes que são um monstro, que é tipo. É um monstro. Tens que ter tipo. Na hierarquia e na maneira como funciona, e precisas de um prego. Precisam de pedir 3 orçamentos porque é uma instituição pública e há uma leveza das instituições pequenas que é muito bom de trabalhar. E às vezes também a relação com o público é mais direta, é uma coisa menos mediada. Mas há uma agilidade muito boa nestes espaços para mim, eu acho que esta meia escala é perfeita para trabalhar. Porque já tens um bocado de recursos, não é? Não é aquela coisa de fazeres no sótão, nem na garagem, mas não tens aquele peso de ter que dar os valores de seguro 5 meses antes e decidir já tudo o que está exposto Sim, programar transportes com muita antecedência, essas coisas. Que é tipo, tens que saber o que é que vais fazer com um ano de antecedência. Isso é muito difícil de gerir, essa coisa. Toda esta coisa que a gente faz, vamos para o espaço e logo se vê. Isso não dá. Isso é mais difícil. Apesar de quando tu fizeste a impressão em Serralves, paredes pintadas, foi mais ou menos radical. Programado. Sim, mais ou menos. Foi tipo aprovado. Sim. Mas também há uma parte... Mas não, nesse caso também não fiz o desenho, alterei, foi improvisado um bocadinho na altura. Mas não foi o final, não foi exatamente a mesma coisa. Mas às vezes, tipo, eu lembro
estava a montar uma exposição do mate, acho que preciso mais uma peça. Trouxe do ateliê e que implodiu. Mas quem é que foi o registro, onde é que está o registro da peça? Quem é que fez a guia de transporte, guia de entrada do museu? E eu, eu trouxe, não faz mal, eu trouxe. Foi tipo um caos absoluto. E nós, numa exposição, numa instituição como esta, falta uma peça, vais ao ateliê buscar e trazes de volta. É muito mais simples. O que é bom. Mas não ficas na gravação. Mas, sobretudo, eu acho que é interessante a vossa relação com o público, não é? Que é muito mais direta. Sim. Porque numa instituição como Serralves, vocês vão sabendo, teve lá aquela pessoa, não é? Aqui vocês conseguem ter uma proximidade. Sim, Não sentem isso? Sim, sim. Sim. Uhum. Para vocês é muito importante, eu sei para os dois. Sim. É completamente diferente. João? Chamada à recepção. Não te levantes. Eu adoro o princípio da colaboração. Não em mão. Quem se levanta, não há assistente de sala. Obrigado, Rui. És muito voluntarioso. Obrigado. Eu acho que podemos ficar por aqui. Obrigado a todos. Antes de darmos uma salva de palmas à Ana Mâncio e ao André Romão, deixem-me só deixar-vos o convite a todos, estudantes, docentes e comunidade que nos visita. A próxima conferência deste ciclo, Great Artists on Campus, é dia 3 de março, às 18 horas, final do dia, para alguns é mais fácil, com Pedro Mexia, um grande intelectual do nosso país, que vai falar de cinema e literatura, já na perspectiva de um ciclo que está a preparar sobre o cinema do século XXI para a Fundação Gulbenkian. Portanto, sintam-se todos convidados, passem a palavra, tragam namorados, namoradas, amigos, porque este ciclo é para a cidade de Lisboa, e dia 11 de março receberemos a Catarina Dias, às 15 horas, com uma exposição que vai falar com certeza a partir de uma exposição que tem patente na cidade também. Portanto, ficam aqui os convites para as próximas sessões, o resto da programação está disponível online, e agora sim peço uma salva de palmas para a Ana Mâncio e para o André Romão. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado por terem vindo. Foi muito claro tudo, e a vossa dinâmica, de quem se conhece há muito tempo, não é? Não sei.